Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre mais um conceito que está dentro dos 1000 dias, que é o tema da neuroplasticidade, ou plasticidade neuronal, plasticidade cerebral também são corretos, tá? Antes eu vou só fazer um comentário em relação ao vídeo da semana passada sobre epigenética, porque eu não sei se ficou muito claro, mas é que a epigenética ela não acontece só durante a gestação. O termo significa adição de informação ao DNA de acordo com os estímulos do ambiente. É que no caso do bebê, o ambiente dele é o corpo da mãe, né? Então é de acordo com a alimentação, os hábitos da mãe. Mas isso continua acontecendo de maneira muito intensa nos primeiros 2 anos de vida. Então, de acordo com os hábitos, com o que a gente estimula, os estímulos que o bebê recebe. E continua na vida adulta também. Então, a decisão de mudar um hábito também pode mudar ali o nosso futuro e das gerações futuras em relação às informações genéticas, tá bom? Então vamos falar sobre neuroplasticidade. O que é isso? Talvez você já tenha ouvido falar disso a respeito de pessoas que sofrem alguma lesão neurológica, têm um acidente vascular cerebral ou têm paralisia cerebral em que os estímulos, os exercícios ajudam a recuperar uma função. Então, é a ação dos neurônios aí nessa recuperação. Mas isso não acontece, essa plasticidade não acontece só quando você tem uma lesão. Ela acontece, na verdade, o tempo inteiro. Vamos tentar ter uma aulinha. Isso aqui é um neurônio. Fui eu que desenhei. O neurônio é a célula do nosso sistema nervoso, né? Lá no cérebro nós temos milhões de neurônios e eles controlam todas as funções do nosso corpo. Então as funções orgânicas essenciais, então os batimentos cardíacos, a respiração, o movimento do trato gastrointestinal, todas as nossas funções motoras, então o andar, o falar, os movimentos, o aprendizado, a memória, tudo isso é controlado pelos neurônios. As questões sensoriais, então visão, olfato, tato, tudo isso, responsabilidade dos neurônios. A parte de comportamento, então lá no nosso lobo frontal estão os neurônios responsáveis pela nossa personalidade, pelas nossas atitudes, pela nossa reação ao estresse, pela maneira como a gente reage à vida, tudo isso está lá nos neurônios. E emoções e sentimentos, então os neurônios também são, através dos neurotransmissores, eles também controlam os nossos sentimentos de tristeza, de dor, de prazer, de alegria, de afeto, tudo isso é controlado pelos neurônios. E como é que isso acontece? Através das sinapses. Sinapses é isso aqui, gente, é a comunicação de um neurônio ao outro. Então, os nossos neurônios lá do sistema nervoso central se comunicam com os neurônios do sistema nervoso periférico para gerar uma ação, seja ela falar, ouvir, se mexer, andar, né? Tudo isso é um controle muito fino, é o que acontece pelos nossos neurônios. E essas sinapses, essas relações entre os neurônios, elas podem ser estimuladas, né? Adivinhe qual período da vida elas recebem maior estímulo para o seu desenvolvimento? Isso mesmo, nos primeiros 2 anos de vida. Então, o bebezinho, os neurônios, eles começam a ser formados no 3º dia pós-fecundação, eles se multiplicam aos trilhões durante o período gestacional e o bebê nasce com uma quantidade muito grande de neurônios. Mas, depois do nascimento, os estímulos é que desenvolvem, que levam o bebê a adquirir funções. Dá pra entender um pouquinho como é essa aquisição de funções, né? O bebezinho, ele nasce lá todo molinho, aí ele começa a sustentar o pescoço, a enxergar, a ouvir, a reconhecer a mãe, aí depois começa a sentar com apoio, sentar sem apoio, engatinhar, levar as coisas da boca, fica em pé sozinho, anda, fala. Olha o tanto de aquisição de função que o bebê tem nos primeiros anos de vida. E isso acontece através aí desse desenvolvimento dos neurônios, dessa neuroplasticidade. Como que acontece isso? A primeira maneira é através do aumento das sinapses, né? Então, a comunicação entre os neurônios é que gera as funções. E quanto mais você estimula uma determinada função, mais essas comunicações se fortalecem de certa forma e o bebê consegue realmente adquirir uma função. Então, é o aumento das sinapses. No bebê, é a maneira que isso mais acontece, né? A aquisição de funções. Outro mecanismo é molecular, através do estímulo para os neurotransmissores e através da neurogênese. A neurogênese é a formação de novos neurônios, que até quando eu comecei a faculdade ainda tinha o conceito de que isso não acontecia, mas isso acontece. Então, na região periventricular existem células indiferenciadas que são capazes de formar novos neurônios e olha que demais. Esses novos neurônios, eles migram para a área do cérebro que está sendo mais estimulada. Então, é o que acontece quando a gente está aprendendo um novo idioma, por exemplo, né? A gente está usando uma área da linguagem e aí novos neurônios se formam e migram para aquela área que está sendo estimulada, está sendo usada. Por isso que é tão importante o estímulo, a presença do estímulo no ambiente, né?
E quais são esses estímulos? O que acontece para que haja no bebê essa multiplicação de neurônios, essa multiplicação de sinapses? Primeiro, as experiências motoras e sensoriais, né? Então, no bebezinho lá, ele tá com 5, 6 meses, é um período que ele começa ali a sentar, a engatinhar. Você tem que pôr o bebê no chão, você tem que dar esse estímulo motor para que ele adquira essa função. No caso da criança maior que está aprendendo a ler ou que está aprendendo o idioma, você tem que colocar essa criança para ler, você tem que ensinar a fazer exercícios, você tem que pôr ela para ouvir o idioma que ela está aprendendo, e com isso vão se formando lá as comunicações entre os neurônios. Também da questão do tato, dos sentidos, então do paladar, ele receber estímulos para isso vai desenvolver essas áreas. Ação de drogas psicoativas, ação de hormônios gonadais e relações com os pais e relações interpessoais. Então, gente, o bebezinho, ele precisa de afeto, ele precisa de carinho, ele precisa ser acolhido, ele precisa se sentir num ambiente seguro, porque isso é que vai estimular o desenvolvimento dos neurônios lá na área do comportamento, na área das emoções. Um dos estudos que eu vi, que na verdade foi referência de um dos artigos, foi um estudo feito com ratinhos, em que se comparava ratinhos recém-nascidos que recebiam muitas lambidas das mães com ratinhos que eram afastados das mães ao nascimento. E os ratinhos que recebiam as muitas lambidas, foi mostrado que na vida adulta eles tinham uma capacidade muito melhor de reagir ao estresse do que os ratinhos que foram afastados das mães. Então, isso mostra o quão importante é o afeto e o carinho que o bebê recebe aí nesses primeiros anos de vida para se tornar um adulto mentalmente saudável. Olha que importante isso, gente. E então, aí, não só a relação com os pais, mas também com os avós, com os irmãos, com outras pessoas. A questão do estresse, né? Um ambiente estressante, tanto para a criança, tanto quanto da criança quanto dos pais. Então, isso também vai modular lá as respostas neurológicas do bebê. E flora intestinal e dieta. Então, a alimentação, a gente falou bastante já da importância de uma alimentação saudável. E, além de tudo aquilo que a gente conversou, é importante também na questão do neurodesenvolvimento. E flora intestinal, a gente ainda vai falar sobre microbioma em algum momento. Então, vou deixar esse assunto para depois. Então é isso, gente. Quanto mais estímulos, mais o cérebro se desenvolve, mais comunicações se formam e mais capacitado, tanto na questão física quanto na memória, no aprendizado, mas também na parte de comportamento e emoção, vai ser essa criança, esse bebê. E aqui eu vou fazer uma observação, e a partir desse ponto, gente, é uma opinião pessoal, baseada na minha vivência, tá? Não é nada que eu li. E eu acho que eu vou falar um pouquinho do que eu acho vejo, né, de prejuízo, mais um grande prejuízo dessa pandemia é justamente no comportamento dos bebês. Porque aqui eu não tô falando de questões políticas, econômicas, nem de causa da saúde, tô falando pontualmente do comportamento dos bebês. O que acontece? Aqui na minha casa, até o comecinho desse mês, a gente foi bem rigoroso com a quarentena. Eu não ia na casa da minha irmã, não entrava, né? Eu no máximo ia até o portão para entregar ou pegar alguma coisa, mas eu não ia lá. E no comecinho desse mês, por várias questões, a gente sentiu a necessidade de quebrar um pouquinho isso e nós começamos a conviver um pouco mais, né? A voltar a ter um pouco mais de convivência. E o que aconteceu? A Laurinha, minha sobrinha, que tá com 11 meses, ela não veio no meu colo. Ela tem medo de mim. Eu chego lá, ela começa a chorar. E isso, assim, é doloroso, é desesperador, né? E eu tenho um relato de uma amiga também, que falou que quando ela saiu com o bebê, depois de quase 3 meses, ele ficou apavorado, com medo do carro, com medo do lugar onde ele estava, né? Então, e também pensa assim, um bebê que começou a quarentena em torno de 5 meses e agora tá com 8 para 9 meses, imagina esse tempo todo que ele ficou sem conviver com os avós, o quanto de aquisições ele adquiriu e esses avós não viram, e quanta falta fez para esse bebê conviver com esses avós, né? Então, eu acho que a gente vai ter que pensar muito, eu tô me perguntando isso como pediatra, de que maneira a gente vai poder compensar esses estímulos para esses nossos bebês que estão vivendo essa quarentena. É isso, gente, esse vídeo vai ficar lá no canal do YouTube também, deem uma olhada.